Hoje, tem Resume Aí, Júlia. Tô empenhada para te ajudar com esses resumos. Você, de repente, já aprendeu um pouquinho ou se interessar por ler algum livro. É bom quando a gente cria esse hábito da leitura, porque a gente acaba aprendendo muita coisa. Hoje, o Resume Aí, Júlia, é sobre um livro que não é muito atual, né? Mas é um tema muito atual, que é o A Única Coisa. Falta de foco. Eu acho que esse é um grande mal que a gente está tendo agora. A gente não consegue terminar nada, tudo é difícil, a gente começa, não termina, já se envolve em outra atividade e ainda vem tudo misturado com o glamour da multitarefa. A mulher ama dizer que ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ser multitarefa, tudo isso parece que é colocado com um glamour. Aí vem esse livro que fala sobre A Única Coisa. É um livro super pequenininho, super gostoso de ler. Já tem um tempinho que eu li e aí eu fui revisitar agora ele. Me deu uma super vontade de estar dividindo ele aqui com vocês. E como vocês sabem, né, eu amo marcar o livro e ir dizendo tudo que ele faz. E aí é muito fácil revisitar o livro para mim, né, porque já vem tudo marcadinho aqui das coisas que realmente eu achei super interessante quando eu li da primeira vez. E ele começa com uma curiosidade aqui logo na contracapa, que é muito legal. Ele, como se fosse um diálogo, né, dele com uma outra pessoa, falando assim, olha, sabe qual é o segredo da vida? Não, qual? Isso. Aí ele mostra, ó, um dedo. Seu dedo? Uma coisa, uma única coisa. Concentre-se nisso. E o resto não vale mais nada. Que ótimo! Mas que única coisa é essa? É isso que você precisa descobrir. Então, às vezes, pessoas eu acho que têm um pouco de dificuldade de focar numa única coisa, porque a gente não sabe qual é a única coisa que a gente precisa de fazer. Resumindo um pouquinho o livro, para ver se no final dele a gente consegue encontrar juntos a sua única coisa. A minha eu vou escrevendo aqui. Toda vez que eu vou lendo, eu vou fazer algumas coisas e vou escrevendo tudo que ele vai me propondo durante o livro. Ele logo começa falando, né, sobre o princípio de Pareto, que é um princípio que é muito conhecido e ele fala exatamente, né, sobre 80-20. Ele fala assim, que para coisas extraordinárias acontecerem, muitos resultados, ele coloca assim que 20% é o seu esforço para 80% de resultado. Outro glamour que a gente coloca é que às vezes a gente precisa, né, de fazer um esforço muito grande por muito tempo para a gente ter um resultado exponencial. E não quer dizer que a gente não tenha que fazer determinadas coisas com persistência e com disciplina. Isso é muito presente no meu dia a dia. Mas a gente precisa de ter foco. Às vezes as pessoas ficam o dia todo fazendo uma única tarefa e não tem resultado algum, porque se distrai, começa, não termina. Então, às vezes, você coloca foco no seu dia, 20% do seu dia focado, fazendo uma única coisa, e aí o resultado vem, enorme. É sobre isso que ele quer dizer. Então, às vezes, a gente perde muito tempo e não tem resultado nenhum. Por quê? A gente não foca, a gente não concentra. Eu percebo um pouco, né, aqui no meu time também, que isso é muito comum. As pessoas começam uma atividade e não terminam, aí passam para outra com a desculpa de que tem muita coisa ao mesmo tempo para ser feito. E isso é uma desculpa, porque o nosso cérebro adora enganar a gente. Às vezes, a gente está começando uma tarefa, aí a gente se dá desculpa. Não, mas outra coisa importante apareceu, tem que largar isso, vou começar outra. Não, aí daqui a pouco você já tem outra coisa importante que apareceu. Calma, começou uma coisa, a segunda coisa vai estar ali anotada num papel, mas acaba primeiro o que você iniciou. Isso ele fala muito aqui também, sobre como a gente agora tá muito assim e acaba não tendo resultado nenhum, de que a gente tá sempre buscando fazer várias coisas sem resultado. Como é importante a gente começar e terminar uma tarefa. Isso tem que estar assim, sabe, mecânico.
na gente. Pegou uma coisa, vai até o fim. Outras demandas vão aparecendo pra gente, isso é natural. Então a gente anota qual é a segunda coisa que a gente vai fazer. A gente anota qual é a terceira coisa que a gente vai fazer. Mas a gente vai seguindo um cronograma. A gente termina e vai. Ah, Júlia, mas às vezes aparecem coisas mais importantes. É verdade. Então, quando você acabar aquela tarefa, você vai escolher dentre as outras tarefas qual é a que você precisa de focar agora nesse momento. Começa e termina essa. O que eu percebo é que a gente se perde. A gente entra num turbilhão achando que a gente é multitarefa, que a gente é muito ocupado e fica rodopiando ali sem terminar nada. Aí chega no final do dia, a gente fez muita coisa, mas a gente não finalizou nada. A gente não teve resultado nenhum. E não é o nosso objetivo. Outra coisa que ele fala aqui no livro, que eu venho implantando e isso faz muita diferença no nosso foco e produtividade, às vezes a gente fica muito preso no o que fazer ou no como fazer. Mas o mais importante que ele diz, o que traz mais resultado é a gente focar no quem vai fazer aquilo. A gente tem que consertar alguma coisa ou a gente tem que resolver algum problema. Sai do como, sai do o que fazer e pergunta quem é que pode me ajudar a resolver esse problema. O quem é muito mais importante, porque é muito mais resolutivo. Porque às vezes a gente perde muito tempo focando no que fazer e como fazer, do que encontrar quem é que vai resolver aquela situação para você de maneira mais efetiva. Como eu falando para vocês que eu vou lendo o livro e vou respondendo algumas perguntas. Esse livro, ele gira em torno de uma pergunta que fica martelando na gente, gera até um pouco de ansiedade para a gente poder achar essa única coisa que a gente tem que fazer. E ele pergunta isso a todo momento. Para mim, essa é a frase do livro, que é: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Olha só que importante essa frase, eu vou repetir. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa é a única coisa que você tem que focar e resolver, porque aí todo o resto vai ser mais fácil ou desnecessário. E aí ele faz uma coisa que é super gostosinha, assim, que eu acabei fazendo. Que ele cria, assim, dentro de várias partes da sua vida, né? Que você deveria, qual é a única coisa que você deveria fazer? E aí vocês estão vendo que tem várias anotações de caneta, que eu fui respondendo, eu fui me questionando. Aí ele pergunta, qual é a única coisa que eu tenho que fazer para as minhas finanças? E aí eu respondi, porque às vezes a gente acha que torna tudo muito complexo, sabe? Mas não, qual é a única coisa que eu tenho que fazer para as minhas finanças? Aí ele bota outra bolinha. O que eu tenho que fazer? A única coisa para a minha vida espiritual. Qual é a única coisa para a minha saúde física? Para a minha vida pessoal? Então ele faz vários pontos de únicas coisas que a gente precisa de fazer para determinados momentos. E quando ele fala disso, a gente também precisa de focar em uma outra coisa, que às vezes as pessoas acham que elas vão ser muito boas em muitas áreas da vida, e isso não é verdade. Então, às vezes a gente bota como exemplo, não, eu quero ser tão bom quanto fulano na minha vida espiritual. Eu quero ser tão bom como fulano na minha parte física. Eu quero ser tão bom como fulano nos negócios. E aí você para pensar que quando você fala de negócios, você pensa em uma única pessoa. E essa pessoa, ela não tá na mesma caixinha da pessoa que você busca para sua vida espiritual. A pessoa da vida espiritual não tá lá na mesma caixinha daquela pessoa que tem um sucesso de trabalho. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão de que a gente vai ser muito bom em muitas coisas, e isso não é verdade. A única coisa também diz no que você acha que você pode realmente ser muito bom. E aí você vai escolher uma coisa para ser muito bom. Ah, Júlia, mas isso não é uma vida real, né? Porque a gente tem que meio que tentar equilibrar vários pratos. Eu sou um exemplo disso. Todos nós temos muitos pratos para equilibrar, mas isso não quer dizer que a gente vai ser muito bom em determinadas coisas. Eu sou uma mulher que trabalho, que sou muito ativa na minha vida profissional.
Em determinado momento, quando eu era mais jovem, eu achava que eu tinha que ser assim, perfeita dona de casa. Isso não vai acontecer. Uma pessoa que tem uma vida profissional ativa, ela não vai ser a perfeita dona de casa. E tá tudo bem, escolha sua única coisa. Se você quer ser a perfeita dona de casa, entenda que sua vida profissional não vai ser, você não consegue ser a perfeição em vários pontos. E o mais legal da vida é a gente entender que tá tudo bem a gente não ser perfeito em todos os pontos, porque a gente escolheu a nossa única coisa. A gente vai equilibrando, a gente vai tentando ser o melhor que a gente pode ser em alguns lugares e entendendo que tá tudo bem a gente não se comparar com aquela, de repente, com a mãe que optou por largar todo o trabalho ou se dedicar exclusivamente, né, a cuidar dos seus filhos. Então, cada um vive o seu momento, cada um sabe como organizar a vida para ser feliz. Então, a gente precisa de entender e encontrar essa nossa única coisa para a gente poder tentar focar e ser muito bom naquilo. Porque a gente se perde um pouco, sabe? Tentando ser muito bom em várias coisas. E isso acaba tirando o nosso foco do que a gente realmente precisa de desenvolver. Ele fala uma coisa, né, exatamente sobre isso, que quando você pensa em focar, pensa, bom, focar é dizer sim. E isso é um grande erro. Focar é dizer não. Quando você foca, você mais precisa de pensar em todas as coisas que você vai ter que dizer não para você dizer sim para sua única coisa. O que você vai ter que tirar da sua rotina, da sua vida, para você conseguir achar o foco para sua única coisa. Às vezes a gente vai entulhando a nossa vida de muitas coisas, dizendo sim para muitas coisas. E aí, às vezes, para a gente encontrar o nosso foco, a nossa única coisa, a gente precisa de começar a dizer não para muito mais coisas e dizer sim somente para aquilo que a gente precisa e para a gente encontrar o nosso foco. Tem, assim, né, uma passagem aqui do livro que eu li e reli várias vezes, que eu achei, assim, super interessante, que fala muito sobre isso, sobre o que a gente vai deixar crescer dentro da gente. Certa noite, um idoso, índio Cherokee, contou ao neto a batalha travada dentro de todas as pessoas. Disse ele: "Meu filho, a batalha ocorre entre dois lobos que existem em você. Um é o medo. Ele traz ansiedade, preocupação, incerteza, hesitação, indecisão e inércia. O outro é a fé. Ele traz calma, convicção, confiança, entusiasmo, decisão, empolgação e ação." O neto pensou no que ouvira por um momento e perguntou de mansinho ao avô: "Qual lobo ganha, avô?" E o velho índio respondeu: "Aquele que você alimenta." Então a gente tem sempre escolhas. A gente se nutre do que a gente alimenta. E não alimenta o caos, não alimenta essa multitarefa, alimenta o foco, tarefas que precisam ser iniciadas e finalizadas. É muito mais sobre o que a gente quer focar e entender que a vida é um constante desequilíbrio e a gente vai tentando organizar a vida. Esse equilíbrio em todas as áreas, em tudo, não existe. Então, foco é sobre falar não e a gente sempre entender qual é a única coisa que a gente precisa de fazer para que todas as outras coisas fiquem mais fáceis ou desnecessárias. Fica a dica do livro A Única Coisa.